Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Vida dos Santos. Hoje vamos falar sobre a morte dos 12 apóstolos, baseado na história e nos relatos religiosos que temos sobre a morte dos apóstolos. Por quê? A história não conseguiu comprovar que os 12 discípulos de Jesus existiram. Poucos relatos que temos vêm de um livro chamado História Eclesiástica, que é do século IV, escrito por Eusébio de Cesareia. Mas esse livro tem a credibilidade dele meio um pouco afetada, porque os seus textos tinham a intenção de reforçar a fé cristã, em um tempo em que a religião ainda não tinha dogmas bem definidos. Hierarquia estabelecida e poder central estabilizado, né? Era uma, vamos dizer assim, era uma bagunça. A igreja, o cristianismo, ele começou a ser organizado a partir do ano de 380, quando se tornou a religião oficial de Roma. Por isso que é possível que as biografias dos 12 apóstolos misturem com vidas de outros seguidores de Cristo. E para começar isso, lógico, eu fiz uma pesquisa científica, religiosa e cronológica. Então nós vamos começar falando sobre aqueles que não têm a data definida. Começando por Bartolomeu ou Natanael, né, o apóstolo mais citado na Bíblia. Ele não tem data definida sobre a sua morte, também não existe registro, e acredita-se que ele teria morrido na Armênia, mas não se sabe se foi crucificado ou esfolado. O que a igreja sempre colocou é que ele foi esfolado, ele foi tirado a sua pele viva. Tá? O rei que fez isso foi o rei Polímios, que mandou fazer isso, e ele se converteu depois de ter visto a fé, né, do nosso Bartolomeu. Outro que também não tem relatos científicos ou datas definidas é Simão o Zelote. Há poucas informações. Ele teria morrido após renegar um deus Sol. Isso poderia ter sido tanto na Inglaterra quanto na Pérsia. O que há relatos religiosos dizendo que Simão foi executado junto com São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, nós sabemos que ele foi martirizado em Beirute, capital do atual Líbano. E nos seus relatos aparece o nome de Simão, mas não sabe se é o Simão o Zelote ou se é algum outro Simão que o seguia. O que se sabe da morte de Judas Tadeu não existe nada cientificamente comprovado, mas a igreja diz que ele foi decapitado por um machado, por isso que ele carrega, né, que era um machado parecido com uma foice, né, era um machado de cabo longo. Então, na sua imagem também mostra ele com esse machado, que era um machado com uma lança. Então, acredita-se que Simão e Judas Tadeu, como não existe nenhum relato histórico, o relato religioso diz que os dois morreram juntos, lá em Beirute. Agora vamos passar para aqueles que têm datas definidas. O primeiro deles, né, e por ordem cronológica de falecimento, foi Judas Iscariotes. Após ele ter se arrependido de ter traído Jesus, ele se enforcou em uma árvore sobre um penhasco. Durante o enforcamento, a corda arrebentou e Judas caiu em cima de pedras afiadas. Isso está escrito no Evangelho segundo Mateus, tá? No Atos dos Apóstolos. Também tem essa escrita. Segundo, o outro que a gente tem também o relato, e aí vamos seguir a ordem cronológica, né? Judas Iscariote morreu 30-33 depois de Cristo. O próximo a falecer foi Tiago Maior. Está escrito na História Eclesiástica II, que é um livro que não faz parte da Bíblia. Bom, e Tiago faleceu no tempo de Herodes, né? Na época que Herodes ainda estava vivo, ali 44 depois de Cristo. E não existe assim relatos como ele foi martirizado, mas acredita-se que ele foi martirizado em alguns dos jogos, conhecidos como Jogos Romanos,
e a igreja conta que ele teve a sua cabeça decapitada ou que uma espada romana transpassou o seu corpo. Seguindo a nossa ordem, logo depois, em 54 depois de Cristo, 10 anos depois de Tiago Menor, morre o nosso apóstolo Filipe. Né? Existe o Evangelho de São Filipe, que a igreja ainda mantém na reforma da igreja lá, né, na reforma luterana foi retirado esse evangelho, mas ele tem ainda lá, está no Vaticano, e diz que o nosso apóstolo Filipe morreu por converter a mulher de um procônsul romano. Dependendo da versão, existem duas versões religiosas que diz que ele foi torturado até a morte e outra por ele, a religiosa mais forte, que na época era instigado às pessoas, diz que ele foi crucificado, por isso que ele sempre aparece abraçando a cruz. Seguindo a nossa cronologia, logo depois, 6 anos depois, morre Mateus. Né? E Mateus existe um relato de um pensador gnóstico chamado Heracleon que diz que ele morreu de mortes naturais na Etiópia. O que a igreja diz é que ele morreu na Etiópia, mas que ele tinha sido... Alguns livros dizem que ele foi decapitado, outro que ele foi afogado, outro que ele foi esfaqueado e outro que ele foi queimado. Então essa divergência de informação, né, que acaba confundindo as pessoas. E aí o que a gente tem de relato mesmo é que o Heracleon, que era um historiador da época, diz que ele morreu de mortes naturais. Tiago Menor, logo depois, 4 anos depois da morte do nosso Mateus, o Tiago Menor, que é o Santiago, o famoso Santiago do caminho de Santiago de Compostela, foi relatado a sua morte num livro de antiguidades judaicas escrito por Flávio Josefo. Nero, que tinha botado fogo em Roma, culpou quem? Os cristãos, né? Começava ali, já existia a perseguição aos cristãos, mas ali foi declarada, né? Nero foi o homem que declarou a perseguição aos cristãos. E ele, então, mandou prender os cristãos depois do incêndio de Roma, né? E aí, no meio no meio de alguns cristãos estava o nosso Tiago Menor, né? E aí ele foi apedrejado e espancado até a morte. No mesmo ano, praticamente, né, com essa ferrenha perseguição de Nero, Pedro também estava preso já, e na primeira epístola de Clemente, que também não faz parte da Bíblia, e vítima de perseguição, né, do Nero, Pedro foi crucificado, mas dizem a história que, né, Nero falou, já que você quer seguir o seu Cristo, então você vai morrer igual ele. E ele vira para Nero, né, e fala, eu não sou digno de morrer como meu mestre, então me coloque de ponta cabeça. E ele foi crucificado de ponta cabeça, fato esse que se deu no circo de Nero, onde hoje é o nosso querido Vaticano. E lá no Vaticano existem, né, os restos mortais de Pedro. Logo que você entrar na Basílica, você vai ver um monumento no meio da Basílica de São Pedro. E lá embaixo tem uma grutazinha que você pode descer, de vez em quando está aberto ou não. E você consegue passar. Eu já estive lá e é uma energia maravilhosa. É um negócio assim, é você sentir a igreja dentro do seu peito. Seguindo depois, logo 5 anos depois, André também é martirizado, mas André já é martirizado na Grécia. Ele estava em missões na Grécia e ele se recusou a renegar a sua fé diante do procônsul romano Aegeates. E aí ele é crucificado em X. Não se sabe até hoje se foi um pedido dele ou se foi uma maneira diferente do procônsul fazer essa crucificação. Mas ele foi crucificado em X. Logo depois,
praticamente aí 3, 4 anos depois, 72 depois de Cristo, o Tomé, aquele famoso de põe a mão na ferida para você acreditar que eu estou aqui, né? O Tomé que só acreditava vendo, tocando, foi perfurado pelas lanças de soldados em Milapore, na Índia. Né? Os apóstolos saíram em missões para vários lugares, então ele foi na Índia. Tudo porque ele converteu a esposa do rei Misdael. E após a esposa dele chamava Charicius, e após ela ter tornada cristã, ela se negou a ter relações sexuais com o rei. E aí, por isso, ele foi martirizado, foi morto com lanças de soldados. Quando os portugueses tomaram a cidade de Milapore, sabendo que São Tomé tinha sido morto ali, essa cidade passou a ser chamada de São Tomé de Meliápor. E o nosso último apóstolo a ser falado é o famoso João. Né? Morreu 103 depois de Cristo, mesmo porque quando Cristo foi crucificado ele tinha ali em torno de 17 a 20 anos, né? Alguns relatos falam que ele era menor de idade, ele tinha 15, 16 anos. E ele foi o apóstolo que quase foi queimado vivo, e o imperador romano Domiciano colocou ele na ilha de Patmos, na Grécia, em meados de 90 depois de Cristo. De lá ele se mudou para Éfeso, onde ele morreu de causas naturais. Lembrando que quando ele estava na ilha de Patmos, ele escreveu o Apocalipse, né, através de várias visões que ele teve. João, que é o apóstolo que foi entregue a Maria através de Jesus, pode ser considerado o primeiro consagrado mariano. Né? E aí cada um tira suas conclusões e entenda como é bom aceitar a mãe de Cristo. Afinal de contas, ele foi o último apóstolo a ser levado aos céus. Queria agradecer muito por você ter ficado comigo nessa história maravilhosa que é a morte dos apóstolos, são as pessoas que deram a vida a Jesus Cristo, não negaram a sua fé, como eu espero que você também jamais negue a sua fé. Peço para que você curta o nosso canal, se você gostou, compartilhe com seus amigos, se inscreveu? Ativa o sininho aqui e vai começar a aparecer vários vídeos aqui agora, para que você continue a sua pesquisa, continue o seu evoluir do seu conhecimento na fé cristã. Porque a gente só pode acreditar naquilo que a gente conhece. E conhecer nos leva a ter muito mais fé. Que Deus te abençoe e tenha um grande dia. Um abraço para você, meu irmão e minha irmã.